Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de filosofia. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 3, A Origem da Filosofia, do livro Iniciação à Filosofia de Mariana Chauí. Na aula anterior, a gente estudou o início do capítulo e os seus conceitos relacionados à origem da filosofia. Hoje a gente vai finalizar o estudo desse capítulo, dando continuidade a partir do tópico Condições Históricas para a Formação da Filosofia. Então, a gente, de acordo com o que o livro apresentava, elencou 6 tipos de condições que permitiram que a filosofia fosse desenvolvida, formada ali na Grécia Antiga. A primeira são as viagens marítimas dos gregos. As viagens marítimas dos gregos foram importantes porque eles conseguiram entrar em contato com outros povos e descobriram que não havia monstros e seres fabulosos. Então, isso permitiu uma desmistificação, ao mesmo tempo que conhecimento de outras culturas. Eles começaram a ver o mundo mais através da cultura do que através de explicações fabulosas. A invenção do calendário, que permitiu a percepção do tempo como algo natural e não como uma forma divina, uma força divina. Então, aí eles começaram a desenvolver a capacidade de abstração, de contar os dias e ao mesmo tempo de controlar o tempo. É, o a invenção da moeda, que era o escambo, através da troca, as relações que eles estabeleceram com outros povos, a questão do cálculo que eles desenvolveram através do escambo e a capacidade também de abstração. O desenvolvimento da vida urbana foi fundamental, porque houve, através do desenvolvimento da vida urbana, o aprimoramento das técnicas de fabricação, diminuição do prestígio da aristocracia, que eram os grandes proprietários de terra, a maioria da população começaram a viver na cidade, surgimento de uma classe emergente, que são os comerciantes, e esses comerciantes começaram a buscar prestígio, investir na arte, na cultura, no esporte, no conhecimento. A adoção da escrita alfabética, diferente da escrita de outros povos, como os egípcios, que utilizavam os hieroglifos, eles utilizaram a escrita que era baseada na fonética. Então, a questão dos signos linguísticos, que também foi importante para o desenvolvimento da abstração, da capacidade de abstração, e a invenção da política, que é considerada uma das maiores criações. A invenção da política, a gente aí conseguiu delimitar 3 pontos. A primeira é a ideia da lei como expressão da vontade de uma coletividade humana. Os homens passaram a decidir por si mesmos o que é melhor, definir suas relações internas, e isso graças à questão do legislativo. Então, era uma expressão da coletividade, não individual, a constituição de um espaço público. O poeta vidente, o Rapsodo, que mostrava os desejos, os anseios, os pensamentos dos deuses, foi trocado por algo diferente. A palavra é direito do cidadão, então o diálogo, a deliberação se tornou importante na Grécia. A noção de discussão pública de opiniões e ideias é o pensamento que todos podem compreender, discutir e transmitir fundamentalmente aquilo que eles compreendem, que eles entendem. Então, essa questão de discussão pública de opiniões, cada um poderia expor sua opinião, poderia compreender a opinião dos outros. Então, a filosofia como instituição tipicamente grega. Primeira coisa, conhecimento racional, lógico, demonstrativo e sistemático. Isso era os princípios da filosofia grega. Da realidade natural, então, e de humana, então a realidade humana e natural, ela deveria ser explicada através do raciocínio lógico, demonstrativo e sistemático. Da origem das causas da ordem do mundo e suas transformações, os filósofos procuravam entender a origem das coisas, as causas e como elas se transformaram ao longo do tempo. Da origem das causas das ações humanas e do próprio pensamento. E ela também, a filosofia, começou a se preocupar com o próprio pensamento humano e com as ações humanas, que vai ter a questão do surgimento estudar a ética, os comportamentos, os hábitos. Então, a gente vai ver isso ao longo dos estudos de filosofia.
Quando se diz que a filosofia é grega, o que se quer dizer é que ela apresenta características, concepções e formas de pensar e de exprimir o pensamento completamente diferente de forma de pensar de outras culturas, tanto anteriores à grega quanto nossas contemporâneas. Então, existem outras culturas, outros tipos de filosofia que eram utilizados, os chineses, os hindus, mas a grega tem uma forma diferente. E o modo de pensar dos gregos tornou-se um modo de pensar de outros povos. Então, o povo ocidental é basicamente baseado no modo de pensar dos gregos. Principais traços que definem a atividade filosófica nascente. Primeiro traço, tendência à racionalidade. Porque o homem é um animal racional. O homem pode conhecer tudo, segundo os gregos, através da razão. Utilizando sua razão, é capaz a conhecer qualquer coisa. Então, a verdade é baseada na razão. Recusa de explicações estabelecidas. Então, encontrar uma explicação racional e soluções para problemas. Aquelas explicações que já eram estabelecidas, que não tinham provas concretas, que entravam em contradições e que não poderiam ser provadas através da racionalidade, eles recusavam. Tendência à argumentação e ao debate. Então, era oferecer respostas conclusivas e que possam ser demonstradas as principais regras. Então, através de argumentar e debater, até chegar à solução, qual é a melhor de todas. Capacidade de generalização e capacidade de diferenciação. Então, de generalização, porque a explicação é válida para muitas coisas. Uma explicação pode ser válida para várias coisas. É questão de você fazer associações. Capacidade de descobrir semelhanças, diferenças e de você sintetizar. O legado da filosofia grega para a atualidade. Então, o que foi que deixou legado? O conhecimento verdadeiro deve encontrar as leis e os princípios universais e necessários do objeto conhecido e deve demonstrar sua verdade por meio de provas ou argumentos racionais. Então, quando ele diz que encontrar as leis e princípios universais, aqueles princípios são para todos, são necessários, são objeto de conhecimento. Demonstrar a verdade por meio de provas e argumentos. Então, conhecimento não é imposto, ele deve ser compreendido e só é verdadeiro se for racional. Qualquer um pode chegar a ele, por isso que ele é universal. A natureza segue uma ordem necessária e não casual ou acidental. Necessária porque ninguém escapa dela. Ela é válida para todas. Então não é um Deus, não é o que você fez ou deixou de fazer que vai manipular a natureza. Tem algumas pessoas que ainda acreditam nisso. Hoje o céu está escamado porque vai acontecer isso. Fulaninho fez isso, por isso que o tempo mudou, o clima mudou. Não, a natureza ela segue uma ordem necessária, casual, acidental. Então ninguém escapa dela. É válida para todos. Se hoje o céu está nublado, é para todos que moram em determinada região. A lei, no caso aí seriam as leis necessárias e universais da natureza, pode ser plenamente conhecida pelo nosso pensamento. Então, nesse caso, elas não são mistérios, não são segredos sobrenaturais, não é uma pessoa especial, não seria o oráculo nesse caso, não seria um profeta. O pensamento humano ele pode alcançar através da racionalidade. Então, a lei necessária e universal pode ser plenamente conhecida. Nosso conhecimento, o ser humano ele pode chegar ao conhecimento dela, dos princípios. A razão humana também obedece a princípios, leis, regras e normas universais necessárias, com os quais podemos definir, no caso da pauta, o verdadeiro do falso. Então, percebemos o verdadeiro, o falso, as contradições, as semelhanças, tudo nós podemos através da razão. As práticas humanas dependem da vontade livre, da deliberação e da discussão, de uma escolha emocional, racional de nossas preferências e opiniões. Então, esses fatores se realizam seguindo certos valores e padrões estabelecidos pela natureza ou pelos próprios seres humanos. Então, as práticas humanas também têm vontade livre, depende de vontade livre de deliberação, discussão, de uma escolha emocional, racional, e de nossas preferências e opiniões. Agora a gente vai entender um pouco por que diz isso. O fato de os acontecimentos naturais e humanos serem necessários, porque obedecem às leis da natureza, não exclui a compreensão de que eles também podem ser acidentais. Seja porque um concurso de circunstâncias faz ocorrer por acaso na natureza, seja porque ações humanas dependem das escolhas e deliberações das pessoas. Então aí a gente tem três
No caso aí, tipo de acontecimento, o necessário, o acaso e o possível. Então, o que seria o necessário? É o que não está em nosso poder de escolha, pois acontece e sempre acontecerá. Então, o sol vai nascer todos os dias, não tem o que você faça, ele vai acontecer, acontecerá. É necessário, então é comum a todos. Não tem o que você faça para mudar isso. Já o acaso também não está em nosso poder de escolha, mas ele é contingente. Por quê? Embora não esteja em nosso poder de escolha, seria um encontro acidental de duas séries de acontecimentos necessários. Se você pega um avião daqui para São Paulo e um raio atinge esse avião e o avião cai, então foi um encontro acidental de dois séries de acontecimentos, o de você ter pego o avião e do outro raio ter caído. Então, se você vai viajando de carro e encontra uma tempestade, foi dois acontecimentos acidentais. Você não teve escolha, mas foi um acidental. Já o possível é exatamente o que temos poder de escolher e de fazer. Pode acontecer ou não, dependendo de uma decisão voluntária ou livre. Então, aí você tem duas estradas, dois caminhos a percorrer. É o possível. Você pode pegar o da direita ou da esquerda. Você é quem vai decidir. Então, gente, essa foi a nossa aula de filosofia sobre o capítulo A Origem da Filosofia. Qualquer dúvida que vocês tenham, você pode entrar em contato comigo através da plataforma do Seguidor ou então por meio do Zap. Vou deixar o exercício aí e até a próxima.